Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Louvar a Deus pelo privilégio de estarmos iniciando mais um trimestre com o assunto da nossa lição bíblica, da nossa Escola Bíblica Dominical, a EBD, segundo trimestre de 2020. E o assunto é maravilhoso. O assunto é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Uma lição maravilhosa que nós vamos iniciar estudando a primeira lição, e durante as próximas semanas nós vamos estar aqui trazendo a você o estudo da Palavra de Deus. Louvamos a Deus pelo comentarista desta lição, pastor Douglas Batista, que Deus abençoe a sua vida. Ele é lá do Distrito Federal, pastor presidente da Assembleia de Deus, e nós louvamos a Deus por este assunto maravilhoso. A lição de número 1 vai falar sobre a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. A lição 2 vai falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A lição 3 vai falar da eleição e predestinação. A lição 4, a iluminação espiritual do crente. A lição 5 vai falar sobre o tema libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A lição de número 6 vai falar sobre a condição dos gentios sem Deus. E a lição de número 7 vai falar sobre Cristo e a nossa reconciliação com Deus. Lição 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lição de número 9, o mistério da unidade revelado. Lição de número 10, a intercessão pelos fiéis. A lição de número 11, a unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. E a lição número 12, a conduta do crente em relação à família. E a lição do número 13, a última lição desse trimestre, a batalha espiritual e as armas do crente. Louvamos a Deus por mais um momento especial em que nós podemos estar na presença de Deus, você aí no seu lar, através deste canal, recebendo a palavra de Deus sobre este assunto tão importante. E hoje nós vamos estudar a primeira lição, que fala com o título, a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Momento em que Paulo vai escrever aos irmãos em Éfeso para saudá-los. É o início da carta, é uma síntese da carta que nós vamos estar passando aos irmãos, falando sobre 3 coisas importantes que é o nosso objetivo, que é apresentar a autoria e a data da epístola, também identificar para quem foi redigida ou dirigida a epístola aos Efésios e explicar o propósito da escritura e a mensagem contida na epístola. São assuntos que nós vamos estar abordando nesta lição, e eu sei que o Espírito Santo de Deus vai nos abençoar, e você e eu seremos edificados por esta lição maravilhosa, que traz aí o seu texto áureo, a sua verdade prática, traz também a leitura diária para você ler na sua casa, de segunda a sábado, todos os dias tem um texto e um tema sobre o texto que está abordado ali. Também a nossa leitura bíblica em classe, que eu quero abordar neste momento, que está na carta aos Efésios, capítulo 1, versos 1 e 2, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 1 ao 7. A leitura bíblica em classe diz: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Verso 2, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, 1 diz: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus, e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam, e eram ao todo uns 12 varões. Nossa leitura bíblica em classe fala do momento em que Paulo chega à cidade de Éfeso e ali encontra alguns irmãos, alguns discípulos que já ouviram falar, já tinham ouvido falar do nosso Senhor Jesus Cristo, já tinham ouvido falar e tinham até sido batizados no batismo de João para o arrependimento, lá antes do início do ministério de Jesus.
E agora Paulo chega a Éfeso e batiza eles nas águas, em nome de Jesus, ora, e isso é maravilhoso, porque quando Paulo ora pelos irmãos, a Bíblia diz aqui no capítulo 6 de Atos que todos foram cheios do Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. 12 irmãos, 12 varões que foram ali cheios do Espírito Santo através da fé em Cristo Jesus. Vamos à nossa lição, no nosso comentário. A introdução diz assim: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. O comentarista desta lição está dizendo que o desejo de nós estudarmos esta lição ou esta carta aos Efésios vai nos levar a adorar ao Senhor, primeiramente pela eleição, pelo chamado, segundo pela vida de fé em Cristo Jesus e por tantas coisas maravilhosas que a carta de Paulo aos Efésios vai abordar no seu contexto e nesse trimestre que nós vamos estudar, nos deixando cada vez mais inteirados de que o projeto de Deus para nós como igreja é viver uma vida reta, santa, íntegra, temendo a Deus e nos desviando do mal e adorando a Ele em todas as áreas. Que Deus abençoe a nós, que Deus abençoe a sua vida e que nós venhamos nesta carta que por muitos é dito como a rainha das epístolas ou a maior das epístolas, ou a mais importante, que traz uma figura do Cristo e traz uma figura como cabeça da igreja e a igreja como o corpo de Cristo. A nossa lição ela é dividida em 3 partes. A primeira parte vai falar sobre autoria e data, a segunda parte vai falar sobre quem são os destinatários e a terceira parte da nossa lição de hoje é o propósito e a mensagem que Paulo vai ministrar através desta carta. Vamos aí à leitura e também ao comentário aqui acerca da autoria da carta. Primeira parte, o primeiro tópico diz: conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, disse ele no capítulo 1, verso 1, a parte A. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo em hebraico. Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno e era o seu nome romano. Então está aí os dois significados do nome de Saulo e Paulo. E é interessante que nós vamos entender aqui que Paulo escolhe ser chamado de Paulo e se identifica como Paulo porque significava pequeno. Quais as mesmas palavras que João vai usar quando é interpelado acerca de Jesus, acerca de quem ele era, acerca se ele era um profeta, se ele era o Messias, quem ele era, e ele vai dizer que importa que o Senhor cresça e que nós diminua. Paulo vai usar o mesmo caminho, o mesmo argumento, que ele cresça e que eu diminua. Ele vai usar o nome de Paulo como alguém que era pequeno, mas fazia um trabalho excelente para a glória e louvor do nome do Senhor. O segundo tópico vai dizer da assinatura apostólica. Nas 13 cartas dessa autoria, o apóstolo Paulo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação dessa autoria apostólica com a ressalva pela vontade de Deus. Isso é, não escolhido por homens. Interessante que o nome dele era Saulo, em homenagem a Saul, provavelmente da mesma tribo de Benjamim que Saul era, quando Saul foi escolhido pela vontade dos homens. O homem queria um rei e Saul sobressaiu-se a todos, e lá no primeiro livro de Samuel vai registrar a partir do capítulo do número 9, 10 e 11, ali naquela sequência, quando ele é ungido rei e quando ele começa a governar a nação de Israel. Saul é um homem escolhido por Deus, e Paulo vai ressaltar nas suas cartas, sempre dizendo, Paulo, pela vontade de Deus.
Ele vai assinar desta maneira, dizendo que não era a vontade dele, mas Deus o encontrou no caminho de Damasco, Jesus se revelou a ele ali, e ali ele começa a viver uma nova vida, e ele entende que a escolha não foi dele, foi de Deus, para que ele pudesse desempenhar essa missão entre os gentios. O terceiro tópico da lição é falar uma epístola da prisão. A epístola de Paulo foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, no capítulo 3 e verso 1, no capítulo 4 e verso 1 da carta ele fala o preso do Senhor, e no capítulo 6 e versículo 20 ele fala o embaixador em cadeias. Paulo identificando-se como se estivesse na prisão. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por esta razão, ela integra o rol de epístolas da prisão, redigidas primeiro aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e também a Filemon, essas cartas que foram escritas lá na prisão quando Paulo estava em Roma. A data da carta, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre o ano 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta do ano 61 ou 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Está aí a data aproximada em que a carta foi escrita, está aí a autoria, a assinatura que Paulo vai deixar ali, que é Paulo segundo a vontade de Deus, a epístola como sendo uma epístola da prisão, escrevendo em cadeias. A segunda parte da nossa lição vai falar dos destinatários para quem Paulo escreve essa carta. O primeiro tópico diz a cidade de Éfeso. Fundada por volta de 1050 a.C., Éfeso tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Atualmente pertencente ao país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua principal rua era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes, tinha o maior anfiteatro do mundo com capacidade para 25 mil espectadores e próximo dali ficava o estádio com uma pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Aí um panorama de como era a cidade de Éfeso, uma grande metrópole, uma cidade com capacidade para receber no seu anfiteatro grandes eventos, tinha um anfiteatro para 25 mil espectadores, tinha uma pista de corrida próxima ali que eram realizados grandes eventos, e você pode perceber que a igreja de Cristo estava colocada neste lugar, fundada ali pelo apóstolo Paulo, pastoreada por algumas pessoas que nós vamos ver depois, no decorrer desta lição ainda, nesta primeira lição, e ali estava esta igreja que precisava do amparo do apóstolo, do cuidado do apóstolo, para que a igreja continuasse servindo a Cristo Jesus, empenhada no ídolo do Senhor Jesus. O segundo tópico vai falar da religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Artemis, Diana, a deusa da fertilidade. Construída em mármore, a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Quando Paulo, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, vai pregar contra a idolatria, dizendo que o Deus vivo e verdadeiro não é feito por mãos de homens, mas é um Deus que age, que opera e que habita entre nós através do querido Espírito Santo. A religiosidade em Éfeso era muito forte. As pessoas adoravam, eram muito idólatras, e principalmente ali no templo da deusa Diana, deusa da fertilidade, havia muita prostituição também. Terceira parte, ou terceiro tópico melhor da segunda parte, vai dizer a igreja em Éfeso. Interessante que o segundo tópico vai falar da religiosidade, e o terceiro fala da igreja em Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e os seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo eram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios.
Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Por exemplo, Apolo ministrou ali, foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear a cidade, a igreja na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja em Éfeso. Está aí como era a igreja em Éfeso, como ela estava sendo cuidada e como ela estava crescendo. Paulo implantou a igreja e deixou uma raiz muito forte. Quando fundou a igreja, deixou ali as evidências pentecostais, as evidências do cristianismo, as evidências do poder sobrenatural do Espírito Santo. Nós lemos aqui que os lenços e aventais de Paulo eram levados e as pessoas eram curadas, eram libertas pelo poder de Deus que estava sobre a vida de Paulo. E esse poder Paulo ensinou à igreja. Paulo ensinou que todos devem buscar o revestimento espiritual. Paulo, nós vamos ler depois no decorrer desse trimestre, ele termina essa carta dizendo que não é contra carne e sangue, mas é contra as hostes infernais da maldade que nós devemos lutar. E quando devemos lutar contra isso, precisamos estar revestidos do poder de Deus, da graça do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, para que possamos vencer todas as artimanhas de Satanás e anunciar o Cristo ressurreto poderoso para fazer milagres e maravilhas. O quarto tópico da segunda parte diz a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos do apóstolo Paulo. Ele se dirige aos santos fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos da maioria gentílica de muitas igrejas na Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Paulo vai escrever aos irmãos, dizendo, na saudação, ele vai dizer, aos santos fiéis em Cristo Jesus. É tão maravilhoso que Paulo está dizendo, vocês nasceram em Cristo. Vocês viveram e viviam uma vida no pecado, mas agora vocês nasceram em Cristo Jesus. Ele vai dizer aos santos em Cristo, não é aos santos denominacionais, não é aos santos de uma parte da terra, não, é aos santos em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, quando você consegue entender, e Paulo vai demonstrar isso muito grande na sua carta, que ele está referindo-se em vários momentos que nós somos eleitos por Cristo, salvos por Cristo, é pela graça em Cristo Jesus, é pela misericórdia de Deus, é pela vontade dele, não nossa, e nós nascemos em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, ele vai dizer que nós somos nova criatura. E tudo que já passou é velho. Tudo que é velho já passou. E as coisas se fizeram novas. E ele vai dizer também a saudação com as palavras graça e paz. Graça, favor imerecido. Paz, algo que transcende todas as coisas e guerras e lutas da nossa vida. Graça e paz. Que a graça de Cristo venha estar sobre a sua vida, sobre as nossas vidas de uma maneira especial e poderosa, e que a paz, que excede todo entendimento, venha fluir nos nossos corações nesses tempos de crise e adversidade em que estamos vivendo. Terceira parte da nossa lição diz assim, o propósito e a mensagem desta carta. Primeiro, o propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras epístolas de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizaram a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle de todo o universo e que ele rege sobre todas as coisas. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo quando o passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade de bebedeiras e orgias, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos. Sobre essa premissa, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teólogo sobre a igreja e o corpo de Cristo.
Você vai ver que o propósito de Paulo não é corrigir os irmãos, não é doutrinar os irmãos, mas é levá-los a compreender a excelência do amor de Cristo, é compreender a excelência de Deus através de Cristo na igreja, na ação do Espírito Santo, na união, na unidade e na fé em Cristo Jesus. Paulo vai tratar desses assuntos sem querer doutrinar os irmãos, mas para que os irmãos sejam abençoados. Segundo tópico da terceira parte fala sobre a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Primeiro, Jesus Cristo, a cabeça. E segundo, a igreja, o corpo de Cristo. Assim, podemos classificar os desdobramentos desse assunto nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Cristo. E segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarto, a revelação dos mistérios da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade da comunhão com o Espírito, na frutificação e na adoração e na intercessão no Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se pode esperar que a igreja venha fazer. Paulo, a mensagem que ele vai escrever aos irmãos em Éfeso, é uma mensagem demonstrando Cristo como cabeça, a igreja como corpo. Lá no capítulo 5, ele vai dizer que, quando ele vai falar de Cristo e da igreja, ele vai relacionar-se ao marido e à esposa. Ele vai dizer, o marido é a cabeça, assim como Cristo é a cabeça da igreja. E a esposa é submissa, está debaixo de uma missão, assim como a igreja está submissa, debaixo de uma missão a Cristo. Que Deus venha nos abençoar e entender essas grandes, maravilhosas verdades que Paulo vai dizer para a igreja em Éfeso e que serve para nós como igreja de Cristo em pleno século 21, para a glória e louvor do nome do Senhor. E que nós venhamos viver esse novo estilo de vida, baseado na palavra de Deus, baseado na fé. Capítulo 2 vai dizer que o justo viverá pela fé. Que nós venhamos realmente viver na fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está aí o propósito e a mensagem de Paulo para a igreja em Éfeso através da sua carta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos venha nos dirigir em cada aspecto da nossa vida para vivermos uma vida reta, íntegra, santa e temente a Deus. Concluindo a nossa lição, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e das implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o fato imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, e batalhar contra as forças das trevas. Aí a nossa conclusão, e você e eu saímos desta lição abençoados por Deus, preparados para aprender muita coisa boa através das próximas lições. Na próxima semana nós vamos aprender sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Depois, na outra, vamos ler sobre a eleição e a predestinação do crente. Acompanhem nas redes sociais aí todas as semanas, vamos estar aí postando o comentário da nossa lição bíblica da EBD, e você é nosso convidado a participar e receber a bênção de Deus. Eu quero orar por você nesse momento e pedir que Deus nos abençoe de uma maneira gloriosa e sejamos edificados. Pai de amor e de bondade, na Tua presença nós estamos e agradecidos somos pelo Teu cuidado e pelo Teu amor, pelo privilégio que temos de ter o acesso aos ensinamentos das Sagradas Escrituras neste trimestre, Senhor, acompanhando o comentário do pastor Douglas, que possamos ser alimentados espiritualmente, fundamentados na fé e na verdade da Tua palavra, dos Teus ensinamentos. Guarda a vida de cada um dos nossos ouvintes, irmãos e amigos que estarão sintonizados, aprendendo desta lição maravilhosa. Fica conosco, ó Pai, na continuação, em nome de Jesus. Deus te abençoe, uma boa semana e que você possa desfrutar da comunhão em Cristo Jesus.